Olá a todos, meu nome é Jonatas Cardoso de Godoy, sou estudante de jornalismo e apresento hoje o meu projeto de pesquisa intitulado A Política na Era das Redes Sociais, o político como influenciador digital. Esse trabalho ele busca entender como a comunicação política se transformou em um ecossistema de entretenimento e engajamento direto. Vamos partir ali para a parte da introdução. A comunicação política ela deixou de ser um monólogo ou uma dependência exclusiva dos grandes veículos de imprensa. Hoje, os líderes políticos eles operam sobre a lógica dos influenciadores digitais, produzem conteúdos diários, usam linguagem informal e estabelecem uma conexão emocional com seus seguidores. O foco aqui é entender como essa estética de influenciador está pautando o debate político público brasileiro. O meu objetivo geral é analisar essa transformação e como ela favorece a construção do político influenciador. Especificamente, eu busco identificar as estratégias de comunicação, compreender o impacto do engajamento na visibilidade política e principalmente discutir o que essa ausência de mediação jornalística causa na nossa democracia. Esse tema ele se justifica socialmente pelos riscos dos filtros bolha de Elie Pariser, que isolam o eleitor em narrativas únicas. Academicamente, utiliza autores como Cartels, Jenkins, para explicar os deslocamentos do poder para as redes. E pessoalmente, esse trabalho une a minha base em marketing e em ciência política ao meu futuro no jornalismo, buscando uma atuação ética diante desse cenário digitalizado. Eu fundamento esse estudo em 5 pilares. Castells nos mostra que o poder hoje está nas redes. Jenkins explica a cultura da convergência, onde o eleitor participa ativamente. Pariser nos alerta sobre os algoritmos. Pierre Levy ele traz a inteligência coletiva e Bauman descreve a fluidez dessas relações. E eu cruzo essas teorias com a pesquisa da Zeng de 2025, que prova que a influência hoje é medida pelo engajamento real e não apenas pelo número de seguidores em si. Em relação à metodologia, a pesquisa é qualitativa e bibliográfica. O diferencial aqui foi o critério de seleção, pois eu utilizei os dados da Zeng para garantir que os perfis analisados fossem estatisticamente os mais influentes do país. Analisei figuras como Nicolas Ferreira, Érica Hilton, Lucas Pavanato, observando o comportamento documental de seus perfis sobre a lente do jornalismo. Os dados da Zeng, eles revelam um cenário agressivo, onde você percebe que 71% dos perfis influentes são do legislativo. Isso mostra que a arena da democracia se deslocou para o feed. O estudo aponta que vencer a disputa por atenção se tornou tão vital quanto vencer as eleições, permitindo que lideranças mantenham-se no poder mesmo sem o mandato, desde que possuam uma estratégia digital forte. Aqui vocês podem analisar no slide o cenário do influência em 2025, onde nós temos os políticos brasileiros, praticamente 3 mil políticos brasileiros, 2,9 mil, em torno de 917 mil publicações, e desse dado a gente pode levantar que 69% são políticos de direita, 22% políticos de centro, e 9 políticos de esquerda. Nesse montante, 80 masculino, 20 feminino, dá uma proporção ali de 4:1. Olhando para
para a prática, o caso do Nicolas Ferreira, por exemplo, é bem emblemático, com os vídeos atingindo mais de 300 milhões de visualizações. Ele supera qualquer audiência de TV aberta. Veja um print, por exemplo, que eu deixei ali. O uso da vida privada com fotos com a filha humaniza o político. Isso é o capital de atenção que Castells, na prática, demonstra, né? Criando um vínculo emocional que dispensa a notícia tradicional. Ali no estudo de caso 2 sobre identidade e autoridade, foi analisado o perfil do Pavanato e da Erika Hilton. Ambos usam uma bio para validar a sua autoridade. Enquanto o Pavanato ostenta recordes eleitorais para atrair seguidores, a Erika Hilton foca em premiações institucionais. Ambos tratam seus perfis como marcas pessoais. Eles não esperam que um jornal anuncie suas vitórias. Eles mesmos constroem e distribuem sua própria consagração. Aqui no estudo de caso 3, a desmediação entre Lula e Flávio Bolsonaro. Aqui temos um ponto crucial dessa desmediação. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, ele se define especificamente ali no seu perfil como criador de conteúdos. Já o Lula utiliza lives como estética de telejornal. Eles criam seus próprios ecossistemas de informação. Para o eleitor dentro da bolha, o político torna-se a única fonte confiável, eliminando o papel do jornalista como verificador independente. Em relação aos resultados esperados, eu concluo que essa desmediação permite um controle total da narrativa pelo político, mas empobrece o debate democrático. O papel do jornalista precisa ser o de curador e verificador de fatos dentro dessas bolhas. Aqui estão minhas referências principais utilizadas nesse trabalho. E eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado. E é isso.